Boa noite a todos. Boa noite. Está ligado? Senhorita, não funciona. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma alegria e um prazer recebê-los. Hoje, terça-feira, nossa oradora da noite é a Regina Oliveira. Nós vamos agora aos recadinhos da nossa casa. Convidamos a todos para trazerem suas crianças para serem evangelizadas. Todo sábado, das 15h45 às 17h30. Crianças a partir de 1 ano de idade. Evangelize, coopere com Jesus. Já iniciamos a nossa campanha dos cobertores. Vamos ajudar nossos irmãos a passarem pelo inverno que está chegando. Toda e qualquer doação poderá ser entregue na secretaria da nossa casa. Agradecemos muitíssimo a todos aqueles que puderem colaborar. A nossa dispensa está precisando de doações para complementar a cesta básica doada para as nossas mães assistidas. Toda doação poderá ser entregue na nossa secretaria. Estamos retornando com o Grupo Renascer. O Grupo Renascer é um apoio psicológico aos usuários de drogas, sejam elas cigarros, álcool ou outras drogas. Estamos apoiando o usuário e seus familiares. Todas as segundas-feiras, às 18h45, na sala 14. Temos como responsável por esse trabalho a Edith, que é uma psicóloga. E teremos o reinício presencial no dia 23 de maio. E vai acontecer em nossa casa a Feira do Livro Espírita Usado. Essa feira vai acontecer de 23 de maio a 27 de maio. A arrecadação para a compra de material para a evangelização é feita com a venda desses livros. Agora nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição número 58. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Essa passagem está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óculos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa vicissitude. A cooperação do bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade da sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas,
nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado com as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Então, uma belíssima lição para todos nós, refletirmos na noite de hoje. Nós vamos agora fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pedindo a Jesus, nosso mestre e amigo, que permita sermos auxiliados nos trabalhos da noite de hoje por todos esses benfeitores que aqui se encontram. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que as nossas mentes estejam abertas para os ensinos da noite de hoje e que a nossa irmã Regina possa ser muito abençoada em sua palavra e que todos nós, ao sairmos daqui, possamos estar melhores do que quando aqui chegamos. Sendo assim, mestre querido, nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que fique conosco. Que assim seja, com a graça de Deus. Queridos irmãos, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa casa querida, Centro Espírita Caminho da Luz, Volta Redonda. Hoje o tema para as nossas reflexões é o capítulo 17 do Evangelho. E esse capítulo 17 do Evangelho, ele trata da perfeição, porque ele diz, seja perfeito. Então, o assunto de hoje, o homem de bem, é um dos aspectos tratados por esse capítulo 17. E nós achamos muito interessante essa observação do Chico Xavier, quando ele fala que a caridade verdadeira, bem entendida, é aquela que começa por casa, pelo nosso lar. Nós temos um modelo na Terra, que é a família, um modelo de agrupamento íntimo. Esse agrupamento íntimo é o que proporciona e dá todas as possibilidades da nossa vida aqui, que é através da reencarnação. No Dia das Mães, nós lemos um pensamento, uma mensagem, que dizia o seguinte: a mulher, dentre todas as qualidades que ela tem quando reencarnada na Terra, é que ela tem um papel único. Eu nunca tinha lido e visto ainda esse pensamento, mas vi em 2022, ainda bem. Que nós, mulheres, estamos nesse momento encarnadas como mulheres, somos o único transporte do espírito. De fato, somos o único transporte. Então é importante pensarmos nisso. Os homens, hoje, do corpo masculino, claro que poderão optar no futuro por um corpo feminino. Da mesma forma que nós já poderemos optar por um corpo masculino. Então é importante que nós entendamos que o homem de bem, ele na verdade, ele não tem nada a ver com o sexo. O homem tem a ver com o espírito. E nós temos vários momentos. Então, o capítulo 17 do Evangelho, nós estudando,
nós tiramos algumas considerações. Também, Kardec tratou desse assunto da perfeição moral, também lá na questão 918 do Livro dos Espíritos. Qual é, na verdade, o nosso objetivo aqui na Terra? Qual é a nossa meta espiritual? Nós nascemos simples e ignorantes com o objetivo da lei do progresso. Nos tornamos imperfeitos através do conhecimento, e quando nós tomamos o domínio do livre-arbítrio, passamos para a fase de simples e ignorantes para os imperfeitos, que ainda continuamos ainda errando e muito mais instinto do que inteligência, e estamos caminhando para nos tornar espíritos bons, aonde a nossa qualidade moral é a predominância do bem sobre o mal, e o objetivo que nós estamos vivenciando é nos tornarmos puros. Para quê? Para chegarmos à perfeição. Então, numa linha muito singela, Kardec trouxe assim, prático. Este é um caminho do qual nós temos que ter a obrigação moral de escalonar. Para quê? Para encontrar a felicidade. Porque tudo na Terra é relativo. O próprio Cristo já nos disse. A Terra, no momento que nós estamos, por exemplo, vivenciando, é um planeta exclusivo de provas e expiações. Existem muitos espíritos missionários. Nós tivemos agora, recentemente, o Chico Xavier. Existem muitos outros. Nós podemos falar também do Divaldo Franco. Podemos falar de outros tantos. Mas nós estamos hoje vivenciando momentos gravíssimos morais e inimagináveis do século XXI, que são as guerras, decorrentes da transição que nós estamos vivenciando, para, quem sabe, obtermos uma moratória de mais, talvez 50 anos, e nos tornarmos espíritos em transição para uma condição melhor de regeneração, nessa escala que nós temos conhecimento. O capítulo 17 tem uma passagem de Mateus muito interessante e muito difícil. E diante da nossa situação na Terra, a gente observa que é muito mais difícil ainda. Porque não estamos vendo essa prática solicitada pelo Cristo, pedida para nós aplicarmos em relação à nossa vida, que é amar os nossos inimigos. Os inimigos não são necessariamente aquelas pessoas que nos odeiam, mas são aquelas que nos causam prejuízo. São aquelas para as quais nós trazemos, às vezes, nossas melhores emoções, e elas nos traem, e elas, às vezes, nos decepcionam, nos magoam, nos diz coisas que nós consideramos, para o nosso entendimento, como sendo injustiças. A gente coloca essas criaturas num rol de inimigos. Por quê? Fazer o bem aos que nos odeiam, nos perseguem, nos caluniam, é bem complicado. Muitas vezes não temos oportunidade muito de defesa. Mas Jesus explicou perguntando-nos: por quê? Se somente amar os que nos amam, que recompensa nós teremos disso? É o comum, é o normal. Não fazem assim também os publicanos, à época, os publicanos hoje, os materialistas, porque não tenhamos dúvida, existem muitos materialistas ainda. O mundo não é um mundo de religiosos. O mundo é um mundo de materialistas. Por isso tanta violência. É o ter. É o equívoco do entender que é preciso saber para eu melhorar, para eu crescer. Então, essa hora toda de crimes inimagináveis, inenarráveis que nós assistimos todos os dias, graças à informação que nos vem através da internet ou da televisão, enfim, graças à lei, a uma das leis, né, importantíssimas, que é a lei do progresso, porque através da informação nós tomamos uma posição. A informação é fundamental. Não devemos rejeitar,
a informação. Nós devemos olhar e dizer, ainda bem que eu estou daquele lado. Eu estou em outra oportunidade. Emmanuel, uma vez, ele disse ao Chico que como que nós iríamos perceber qual é a nossa posição diante de tanta desgraça no mundo? Então, ele lembrou ao Chico, não, isso aqui é três, Chico, calma. O que você sente quando você vê, ouve uma notícia muito trágica? Eu fico muito triste, eu emociono, às vezes eu vou às lágrimas. Então, você, se tem essa emoção, é porque você está no caminho do bem. Você está rejeitando aquela posição do mal. Então, nós temos que saber ler as palavras do Cristo. Muito bem. O verdadeiro homem de bem, o que é? Nossas palavras são apenas cópias legítimas do que está no capítulo 17 do Evangelho. Então, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Não parece simples? Mas quando se fala da aplicação da justiça, nós temos que pensar o que é ser justo. Mas não é justo só na frente de um juiz, de um delegado de polícia, de uma situação na qual nós nos tornamos autores de uma ação para uma reparação de dano. Não. É o dia a dia. É o momento do confronto com o seu próximo mais próximo. Por isso, nós iniciamos falando da família. E falamos da caridade verdadeira, porque se nós não conseguimos ainda enfrentar os inimigos que nós temos na família, quando nós damos o passo para fora na sociedade, na coletividade, e aí nós queremos que realmente disputar nosso lugar, essa justiça fica bem mais difícil de nós conseguirmos obter. E o amor, Jesus fala da perfeição do amor incondicional, não é aquele amor que põe condições. O se, eu vou estar se, eu vou fazer se, eu vou aceitar você se, não. O amor tem que ser incondicional. E fala da caridade. Nós observamos que nós, hoje, em 2022, temos uma qualidade melhor social com os programas que o governo proporciona para aqueles que estão numa situação de miserabilidade, de qualidade quase zero mesmo. Passam fome, frio, escalonados sempre para baixo, na rua. Mas isso não obsta que nós façamos a nossa parte, particularmente. Por exemplo, a casa faz uma campanha de cobertores. Não vou dar cobertor, a pessoa que procura o governo. Não, e a sua parte? Porque o verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Trazer 1 quilo para casa, abastecer a sua cesta básica para as mãezinhas, que são, lembrando, né, o único transporte para a vida dos espíritos para a Terra. Então tem todo um contexto maior para nós entendermos algo que aparentemente é tão singelo e não é. O homem de bem é aquele que interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos e pergunta se não violou a lei. Nós passamos por um período na Terra, no mundo, de depressões. Todo tipo de depressão, de síndromes, de dificuldades, de insatisfações e de crimes. Por quê? Muitas das vezes nós erramos, mas nós não encaramos, não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Então, é comum nós sempre passarmos para o outro, sempre mudarmos nossa posição de algozes para vítimas. Sempre há alguém a quem culpar. Então, nós precisamos mudar isso a partir do momento em que nós começarmos a ser honestos. Existe uma palavra que Jesus usava muito nos registros dos evangelistas, que Jesus chamava aquele povo de hipócrita. Eu sempre me perguntei o que Jesus queria dizer com isso. Então, simplesmente
Geralmente o hipócrita é o mentiroso, o que mente para si mesmo e mente para a sociedade. Então nós precisamos compreender e dizer para nós, ao interrogarmos a nossa consciência sobre os nossos próprios atos e perguntar se não violamos uma lei, se nós não estamos sendo hipócritas. Não é com o outro, não. A sociedade está vendo, mas é conosco. Então, a consciência é a auto-reforma. É a necessidade de você se encarar como você é. Coloca no espelho e fala, esse sou eu, essa sou eu. O que eu posso melhorar? Caramba, não consegui hoje, mas vou conseguir amanhã. Pergunta a si mesmo se não cometeu nenhum mal. É muito difícil dizer, não cometi nenhum mal. Quer dizer, até as palavras causam algum tipo de prejuízo, de mal. Se nós fizermos um balanço, podemos nos perguntar, eu fiz o mal, alguma coisa eu não fiz, não está bem, eu vou tentar corrigir. Mas, será que eu consigo fazer todo o bem que eu posso? E posso ser útil? Eu fui útil? Porque uma grande interpretação interessante sobre a lei do progresso e sobre o nosso papel na Terra é muito simples. Existem muitas figuras de linguagem, muitas formas de dizer assim, nós temos na Terra muitos caminhos, mas nós temos que escolher o caminho da porta larga ou da porta estreita, do bem e do mal. E é mesmo. Na Terra nós temos que aprender a saber, isso é bom, mas não é só bom para mim, é bom para o meu próximo, porque foi isso que Jesus disse. Faça por você o que você gostaria que o outro fizesse. Então, esse equilíbrio chama-se justiça e se chama ser útil. Então, nós podemos avaliar isso da nossa inteligência. Isso é bom para o meu próximo? É útil? Isso vai trazer, porque o contrário de útil qual é? Prejuízo. Bom, se vai ter prejuízo, então vamos nos abster. E é muito interessante também essa colocação também de que o verdadeiro homem de bem, ele é aquele de quem ninguém tem dele se queixar. É complicado, porque cada um tem uma opinião a seu respeito. Às vezes você faz o melhor, e às vezes esse melhor não chega a ser o máximo para aquela pessoa que está te julgando. Mas o que define o nosso comportamento? A nossa consciência. O conhecimento da verdade é que vai causar para nós paz e libertação, de nós continuarmos seguindo o nosso caminho com tranquilidade. Então, a partir do momento em que nós ouvimos a voz do Cristo, quando ele diz assim, faça para os outros aquilo exatamente, o seu mapa de vida, aquilo que você fizer para os outros, é aquilo que você deseja que ele faça para você, você vai perceber quando você está sendo injustiçado ou quando você está cometendo uma injustiça. Porque a base é o bem. A base é ser útil. Sempre, sempre focado nisso. Ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria e saber que Deus a todos prove através de suas leis. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós acreditamos e dizemos isso. Eu acredito em Deus. Até o momento em que uma complicação maior, um problema maior, uma contrariedade nos chega. Então, nós fazemos aquela pergunta infantil. Por que comigo? Por quê? Então, nós ficamos nessa interrogação de querer saber que por que Deus nos transformou naquele momento numa grande vítima. Então, acreditar em Deus é entender que Ele a todos provê. Se nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, que nós já vamos falar sobre isso, nós precisamos entender bem a nossa fé em Deus, que vai aparecer nesse momento. O homem de bem, ele tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens terrenos. Fé no futuro é acreditar num dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. Saber que tudo que nós temos aqui é temporal, nada aqui é definitivo. Entender que nós precisamos conquistar os bens espirituais, que é o nosso aperfeiçoamento moral.
E não achar que a gente vai levar, porque não vai, está comprovado, nada no caixão. Não vai levar casa, não vai levar joias, não vai levar a geladeira, a última televisão, a maior televisão, 65, 105 polegadas, não levar nada, porque não cabe. E mesmo porque vai para onde? Se a gente ou vai para debaixo da terra, ou a gente vai ser cremado. É um desperdício, né? Até caixões muito caros. Outro dia eu fui fazer um orçamento, eu fiquei me perguntando, para que é um caixão tão caro? Né? Que tem de 300, né, até 3 mil, 4 mil. Então, tudo isso são entendimentos que nós precisamos entender desde o nosso nascimento, onde nós nascemos, lembrando que Jesus nasceu na manjedoura, e até a hora que nós morremos. Como morremos e como nós vamos entregar esse nosso corpo maravilhoso. Bezerra de Menezes sempre nos diz, faça uma homenagem belíssima para o seu corpo, afinal ele foi o veículo, foi o seu meio de libertação. Mas não vamos exagerar, né? Ele também falava, não exagere. É preciso ter fé em Deus, é preciso colocar os bens espirituais acima dos bens terrenos, saber que todas as vicissitudes da terra, vicissitudes ou sofrimentos, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações. E nós trouxemos aqui uma explicação que está no Evangelho, também é uma coisa difícil, quando ele coloca assim, aceitar as provas e expiações, ele coloca uma vírgula, sem murmurar. Isso é que nós precisamos atingir, porque quem não reclama? Eu reclamo, tem que melhorar isso. Então, vamos ver. Então, vamos ver rapidamente esse detalhe, esse parênteses, o que é prova e o que é expiação. Às vezes a gente cria uma certa confusão. Então, provas, tudo que a gente está passando aqui, são provas ou expiações? Então, provas representam situações, todas as situações que a gente passa na vida que são desafiantes, que são aquelas que dependem de uma decisão íntima nossa. Para onde que eu vou? Para cá ou para lá? A forma como lidamos com elas indica se assimilamos os ensinamentos divinos. Então, todos os convites que nos são feitos para que aceitemos? Não, alguém nos convida para roubar. É uma prova dificílima. Aí eu aceito, aí eu entro na expiação, que é o contexto espiritual, são os sofrimentos morais impostos a partir das provas. Se eu não passei na prova, então eu vou expiar a lei da causa e efeito, pura e simplesmente assim. Então nós precisamos entender que o propósito divino, o propósito de Deus, através dessa metodologia prática de provas e expiações, é a nossa reeducação. Então a gente colocar diante dessas situações para tomar uma decisão. Ah, você aprendeu? É educação. Ah, então eu tomei uma decisão a meu favor e a favor do meu próximo. Ah, você não aprendeu, então você caiu. Aí te oferece a droga, você vai. Aí até a Casa Espírita precisa fazer todo um seminário, todo um programa de reabilitação, porque não reeducou. E precisa reeducar. Então esse é o objetivo e a diferença entre provas e expiações. E o homem de bem, que é o nosso foco, o nosso tema de hoje, é possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo. Muito interessante também uma passagem do Cristo, quando ele fala, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, ou faça a vossa mão direita o que fez a esquerda, não importa a ordem. Ele diz assim, faça o bem pelo bem, sem esperar recompensa. É isso que quis dizer aquela passagem. Então nós não podemos fazer o bem com uma guardinha esperando, vou ficar observando se ela vai voltar para me agradecer. Vou ficar esperando ver se a pessoa vai reconhecer. Muitas pessoas não reconhecem, pelo contrário, elas até se ofendem, porque elas acham que você está sendo orgulhoso de oferecer alguma coisa. Por isso ele fala, faça o bem pelo bem. Nós não lembramos essa semana passada, numa análise, no estudo, com uma cliente a respeito daquela passagem da Bíblia, da mulher de Jó. Quando houve aquela passagem que está na Bíblia, quando houve o incêndio, né, lá de Sodoma e Gomorra, e Jó era um crente naquela época, ele acreditava muito em Deus, e ele recebia uma série de manifestações mediúnicas, e uma delas foi essa: fuja
da sua casa com as suas 2 filhas e a sua mulher e vai embora, porque vai acontecer um acidente ali, uma bomba atômica vai cair ali. Mas tinha uma recomendação: vai embora, mas não olhe para trás, porque algo muito agradável vai acontecer. Não era para olhar para trás, não era para fazer conferência do que havia sido determinado naquela profecia. E ele saiu e fez essa recomendação às suas 2 filhas e à sua esposa. O que a esposa fez? Olhou para trás, então está lá o exemplo dela. Para que serve aquele exemplo de que a mulher de Jó virou uma estátua de sal? É que nós precisamos aprender a olhar objetivamente para o nosso papel na vida. Não é ficar olhando, considerando e tentando ver o que aconteceu. Não importa o passado. O passado é passado, ele fica lá atrás. E não nos cabe conferir as ordens divinas quando nós observamos a presença de Deus nas nossas vidas. Então, é muito complicado também isso, pagar o mal com o bem. Mas essa é a lei. É a única forma de nos tornarmos perfeitos. É realmente perdoar. Esquecer. Dar um tempo para aquele que nos ofendeu, que nos prejudicou, mas seguir em frente. Uma outra coisa difícil: tomar a defesa do fraco contra o forte e sacrificar sempre o nosso interesse em favor da justiça. A justiça para mim é tudo. Recentemente, coisa de uns 15 dias, veio uma notícia de mais uma mulher, né? Uma senhorinha lá de 80 e quantos, 90 anos, que estava em condições escravas no Rio de Janeiro. Estamos em 2021, século XXI. Nós estamos em 2022 ainda. Sim, mas isso aqui teve notícia. Nós sabemos que a realidade é bem outra. Né? Que existem muitas criaturas que estão ainda sendo submetidas a maus tratos e encontrando situações de vexame e de inconsciência social. Né? Então, o homem de bem é aquele que encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta no bem, nas venturas que promove, nas lágrimas que secam. Às vezes, é tão difícil nós proporcionarmos algo positivo para alguém, ficar satisfeito junto com a pessoa. Às vezes, a gente vê uma pessoa receber um buquê de flores e ele dá aquela olhadinha de lado e fala assim: podia ser eu, né? Não para ela, mas para mim. Ainda é a nossa vaidade, o nosso despeito. Em reuniões mediúnicas, nós assistimos cenas terríveis de pessoas que se magoaram tão poucas coisas. Ela não gostava de mim, mas eu gostava dela aqui, fica comigo. Como assim, meu irmão? Tem livre-arbítrio. Não, tem livre-arbítrio. Na minha lei não tem livre-arbítrio. E passa séculos, 300, 400 anos atrás daquela situação de amor não foi discutido. Então, nós precisamos tomar uma posição e nos promovermos na alegria ao provocar a alegria do próximo. Secar lágrimas. E também nas consolações que levamos aos aflitos. Às vezes a pessoa, numa palavra, ela salva uma vida. Num consolo. Não ficar dando conselhos, dando o que eu acho. Não, ouve. Tem pessoas que precisam apenas falar. Olha para a pessoa com amor. Ouça o que ela tem a dizer. Ela não está pedindo para você concordar e nem discordar. Apenas ser ouvida. Então, isso chama-se consolação aos aflitos. Também, o primeiro impulso que nós temos que ter na vida, antes de nós mesmos, é pensar no outro. Tratar dos interesses dos outros antes dos nossos. Por exemplo, o egoísta, ele sempre pensa nele, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem, ele é bom, ele é humano. A gente pensa assim, mas o ser humano ainda representa alguma coisa na Terra, que vive de guerra, que vive de trapaça, que vive de atitudes que prejudicam o próximo em todos os sentidos, tanto moral, quanto material, quanto social, sempre todo mundo querendo disputar o que o outro tem para adquirir. Nós somos humanos, nós temos que chegar lá. É benevolente. O que é ser benevolente? É ter dó do outro, olhar para o outro e falar: caramba,
Eu não preciso acrescentar no fermento aquela dor. Se afasta, deixa a pessoa seguir. Não seja tão crítico. Isso é ser benevolente. Temos que ser benevolentes e bons para com todos, sem distinção de raças, nem crenças, porque vemos todos os homens como irmãos. Essa coisa de sermos irmãos, nós tivemos esse final de semana, aquela passagem, e ficamos nos perguntando, aquele jovem viveu 18 anos, que são 18 anos, pouquíssimo tempo. Se considerar, na verdade, ele viveu 16, porque ele teve no útero da mãe dele durante quase um ano. Depois teve toda a fase da infância, né? Que não tinha condições de muita atitude. Então, no momento em que ele teve consciência, que é a partir da adolescência, ele está início da juventude, ele sai de um lugar, caminha 300 quilômetros, porque ele foi no lugar que eles queriam lá matar todos os eles, que ele acontece, e matou mesmo. Então, nós pensamos assim, que espírito é esse? Esse é o mundo em que nós temos que buscar nossas reflexões e olhar para esse jovem, esse espírito tão antigo, com tanto ódio, que deixou de entrar na terra. Mas é claro que esse sentimento discriminatório de raça, de crença, esse horror pelo que ele, as convicções dele tem, quem é? E orar por ele, que é um revolucionário social, porque isso, essa atitude dele marca esse dia, marca essa comunidade. Então, nós precisamos ver quem está ao nosso lado, o que nós estamos fazendo. Nós estamos respeitando nos outros as convicções sinceras e não condenando aos que não pensam como nós? Tem muitas pessoas que querem convencer o familiar e brigam com o familiar e se afastam do familiar, porque o familiar não quer ser espírita. O familiar resolveu ser protestante, ele resolveu ser umbandista, ele resolveu ser católico, ele não resolveu ser nada, ele não quer ser nada. Sim, mas e o livre-arbítrio? Então, o que nós estamos falando do homem de bem é isso. Ele será tratado e será convencido, não é pelas nossas palavras, mas pelo nosso exemplo. Foi o que Jesus fez. Jesus disse o que ele tinha que dizer, mas ele não ficava tentando trazer milhões. As pessoas eram convencidas pelo que ele fazia, pelo bem que ele fazia, pelas coisas que ele mostrava ser. Então, combinava com aquilo que ele falava, com as suas convicções sinceras. E nós não temos que agir como juízes, como policiais na vida dos outros, né? Condenando. Por quê? Porque o homem de bem sabe que em todas as circunstâncias a caridade é seu guia. Então, entender, ser benevolente, ser caridoso, provocar emoções positivas nas pessoas é ser o homem de bem. Não tem ódio nem rancor. Também é difícil. Qualquer coisinha a gente já está estalando os dentes. Muito importante não ter desejo de vingança, porque aonde nascem as obsessões? Desse plus do mal, que é, então eu vou me vingar. Não, eu tenho que fazer o plus do bem. Ok. Não foi por enquanto. Vou perdoar e seguir meu caminho. Se livra daquele problema, daquela pessoa que não está te fazendo bem. Porque se ela não gosta de você, é um direito que ela tem de não gostar. Da mesma maneira que você também tem direito de não gostar e seguir em frente. Segue em frente, porque o mundo não é uma ilha. Quantos bilhões de criaturas temos no mundo? Será que a gente não vai encontrar nossa alma chamada gêmea? Se é que ela existe. Então, assim, o direito de escolha é muito importante. Então, não ter ódio, não ter rancor, nem desejo de vingança. Também, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, porque sabe. Aí estamos falando, repetindo, né? O perdão. Porque sabe que será perdoado como houver perdoado. Porque todos nós erramos. Então, sendo indulgente, sendo benevolente para com as fraquezas alheias, nós sabemos que isso é o que nós podemos também precisar. Então, é uma vivência de economia. A grande verdade é que o amor e a perfeição é uma economia. Porque à medida que nós estivermos em paz,
nós não seremos abraçados pelo tsunami do mal. Então nós vamos ficar em paz e seremos protegidos, porque nós vamos ter ao nosso lado quem? O Cristo, quando Ele vai nos perguntar, numa situação de desafio. Aquela passagem belíssima, em que Ele se manteve em silêncio, diante de uma mulher que estava ali para ser apedrejada, para ser morta, foi condenada pela sociedade, estava condenada a ser morta, que era a lei, ainda é lá, naqueles países ainda não desenvolvidos moralmente, que nós temos notícia, né, no Ocidente, que são aquelas palavras. Jesus aguardou, tem que fazer, tem que acontecer, Moisés disse, fulano disse, então o Sinédrio disse que tem que matar, foi pega no teto e morreu. Então Jesus fez a seguinte pergunta: aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. E nós sabemos, pelo relato da história, qual foi a destinação daquela mulher. Não interessa se ela errou. Interessa que todos que estavam condenando também tinham cometido algum tipo de erro. E Jesus disse o que para ela? Ele não disse para ela, tudo bem, está ótimo. Não. Ele disse para ela, simplesmente, após fazer essa pergunta aqui: atire a primeira pedra que eu estivesse em pecado. Como ninguém atirou, ela ficou sem saber. O que Jesus disse? Levanta-te, vá e não peques mais. Então foi uma oportunidade que Ele deu àquela criatura, no exemplo para a eternidade. Então, como nós agimos diante, quando a gente pega alguém numa falha? E tem uma coisa interessante para a gente encerrando, que é complicado também. Não procura nem evidencie o defeito dos outros. E, se a necessidade obriga a isso, comentar algum problema que está acontecendo, procura atenuar o mal, age com discrição e caridade. Uma vez Bezerra de Menezes disse o seguinte, que o Rio de Janeiro, especialmente a Rio de Janeiro, em época de carnaval, em época dessas grandes festas, grandes acumulações de multidões, que há uma nuvem negra, energética, muito sexo, muita bebida, muita droga, e essas festas. Então o Bezerra disse assim, se também conseguíssemos manter os corações e as bocas fora da maledicência do tititi da fofoca, essa nuvem ela iria se dissipar mais fácil. E tem outros conteúdos. Então, quando nós sabemos do problema de alguém, temos que administrar isso. Você fica sabendo que um filho de um amigo seu está tendo problemas com drogas, uma filha está tendo um problema de comportamento. Sim, mas agir, comunicar, ajudar, ver como fazer isso, mas de forma discreta e caridosa. E não saiu, você viu? Quando você viu? Porque esse, aí é que está o mal. Aí é que está a falta de caridade. Então, devemos estudar e combater as nossas próprias imperfeições. Todos temos telhado de vidro. Não esqueçamos. Não fazer valer o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens alheias. Nós sabemos que muitas pessoas roubam os ideais do outro, roubam as ideias do outro, tudo isso é contabilizado. Porque Jesus disse, não é aquilo que sai da sua boca que vai te matar, ou aquilo que vai entrar na sua boca, é aquilo que sai do seu coração e pela sua boca, sai do seu pensamento, lembrando que o pensamento é energia. Então muitas pessoas às vezes encontram oportunidade de roubar a ideia de alguém e usa isso para tirar vantagem. Tentemos nos lembrar que tudo aquilo que nós fazemos é supervisionado pelo mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, a nossa diferença para sermos ajudados e não ficarmos aguardando, conforme as obras de André Luiz tão claramente nos informam, é a intenção. E essa intenção é lida através do tipo de luminosidade que nós vamos espargir.
O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe se tratar de um depósito qual deverá prestar contas. E que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá dar aos seus bens terrenos, é colocar o que tem a serviço das suas paixões. Não preciso nem explicar muito bem isso, porque hoje, através da internet, a gente vê os absurdos daqueles que têm e que tiveram a oportunidade de ter milhões. Esses milhões, esses bilhões, qual é o caminho desse dinheiro, dessa prova da riqueza? Fazer o bem com o próximo. Então a pessoa usa para cada vez mais expandir a sua vaidade, a sua concupiscidade, a sua falta de decisão, fazendo tudo a receber das suas paixões. Então, nas nossas relações sociais, desejamos ser homens de bens. Alguns homens se encontram na sua dependência, são nossos empregados, tratarmos a todos com bondade e benevolência, porque são iguais a nós perante Deus. Ou então não acreditamos em Deus, ou então não entendemos que somos todos irmãos. E isso nós temos que aprender. Na vida social, se somos superiores, usar a autoridade para erguer a moral e não para esmagar o próximo com o nosso orgulho. E evitar tudo quanto poderia tornar mais penosa a posição subalterna. Nós temos a mania de olhar para o outro e ficar assim, como se nós estivéssemos num pedestal e ele estivesse lá embaixo. Somos aqueles espíritos ainda com aquela tenacidade dos egípcios. Lembra da história dos egípcios? Temos que evitar isso, porque não foi bom. Se subordinado, por outro lado, se estamos numa situação de comando, compreender os nossos deveres, a nossa posição e cumpri-los com consciência, com humildade. Não querendo também enfrentar e o tempo todo estar criando situações de conflito no nosso trabalho. E para encerrarmos as nossas palavras de hoje, nós trazemos Jesus numa figura, lógico, né? Simbólica, quando ele diz assim: o homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes. Respeita todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, pelas leis das quais nós já viemos com elas nas nossas vidas, como desejaríamos que fôssemos respeitados. Então engloba tudo que nós falamos. Mas também ele diz que essa relação que o Evangelho nos trouxe, no capítulo 17, não é uma relação completa das qualidades que devemos e busquemos para nos distinguir na qualidade de homens de bem. Mas, se nós conseguirmos fazer algum esforço para construir alguma delas, ou todas elas, já estaremos nos caminhos que iremos conduzir as outras, que ainda, porventura, precisemos atingir. O importante é que nós sempre nos lembremos de Jesus, essa figura que trouxe para nós uma divisão moral no planeta Terra. Porque a Terra, na sua história, na sua espiritualização, tem uma divisão de antes de Cristo e depois de Cristo. E nós estamos depois do Cristo, vivendo nesta humanidade ainda tão carente. Mas, se cada um fizer a sua parte, é como aquele passarinho que levava uma gota e perguntaram, uma gota de água, não, meu, você está levando uma gota, você vai acabar aquele incêndio? Então ele respondeu, não, talvez eu não apague o incêndio todo, mas eu estou fazendo a minha parte. Ele continuou jogando aquela gotinha. Esse é o nosso papel, o papel de passarinhos abençoados por Deus. Obrigada pela atenção de todos. Uma boa. Nós agradecemos a Regina pelo estudo da noite de hoje. Lembramos, nesse momento em que vamos encerrando a primeira parte dos trabalhos da noite, lembramos que o nosso passo está acontecendo de maneira coletiva. Então, os trabalhadores da nossa casa já estão posicionados. E, nesse momento, nós pedimos a todos
que elevem seus pensamentos a Deus e vamos pedir a Ele que permita que todos nós possamos receber as energias de que estamos necessitados, energias paucializantes, energias curativas, que a paz do Mestre Jesus seja uma constante em nossa vida, que os ensinamentos dessa doutrina, todos eles possam fazer parte do nosso dia a dia. Nesse momento, Mestre querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos por essa casa que nos acolhe e por todas as pessoas que aqui estão. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento e que todos nós, ao sairmos aqui, possamos colocar em prática todos esses ensinos na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós te pedimos, Pai, que nos conceda serenidade em todos os momentos da nossa vida. Que nós estejamos sempre abertos para aprendermos com as dificuldades. E que todos nós, ao sairmos aqui, possamos levar dentro de nós a certeza desse amparo divino, a certeza de que não estamos sozinhos, que o Mestre querido sempre nos possibilita as melhores oportunidades. E que todas as pessoas que se achegarem a nós sintam essa presença. Nós pedimos que todos nós, ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar dentro dos nossos corações essa certeza, a certeza desse amparo que nos envolve e nos aquece o coração. Que todos nós possamos ter a tranquilidade de uma noite de sono. Que todos nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Que assim seja, com a graça de Deus. Desde que começou, o cara estava bom aí.